Capítulo 2 do livro de Gênesis, vão ter outras escrituras, como sempre digo, né? Para ficar assim mais prevenido. Vamos ler São Mateus depois, 16, 4 não, 11, 25, 16. Vamos ter uma leitura em Atos, assim se o Senhor permitir. Então, você que está na sua casa, e a sua casa é um lugar onde você está adorando com sua família, você fez da sua sala, você fez do seu quarto, da sua cozinha mesmo, um santuário nesta hora. Eu creio que a melhor maneira é desligar o telefone, né, irmão Felipe? Se você não desligar o telefone, você vai interromper, vai quebrar a atmosfera na sua casa. Você desliga o celular, você fecha a porta, fecha o portão. Nessa casa não tem ninguém. Né? Se passar alguém e ver a casa fechada, sabe que não tem ninguém, porque você está numa hora de adoração ao Senhor. Agora, se você deixar a porta aberta, portão aberto, celular ligado, eu acho que dificilmente você vai até o fim do culto sem ser interrompido. Isso é para o próprio bem de cada irmão esta hora. Porque, na verdade, faz uma falta muito grande os cultos presenciais. Eu que estou na igreja durante a semana, quarta, sexta, domingo, e eu sinto falta dos irmãos, eu sinto falta da presença daqueles que sempre estão aqui, tá? Parece que falta um pedaço, falta uma parte, sendo que a gente está privado disto agora. Agora, é muito certo de que também as mesmas bênçãos que você recebe aqui, você pode receber na sua casa. Depende do nosso comportamento diante da palavra. Isso é o resultado final, é o nosso comportamento diante da palavra. Querendo o Senhor, talvez amanhã, se possível, aí eu vou trabalhar amanhã mais em um ensinamento. É um ensinamento que está recheado de afirmações do irmão Brana. Então aparece, às vezes, pessoas, não digo que elas façam por maldade, não digo que elas façam por vaidade, por falta de alcançar a revelação, elas tira as palavras do profeta e insere a sua palavra. Tira os pensamentos do profeta, que é os próprios pensamentos de Deus, em forma de palavra, e coloca as suas. E dizer para vocês, fica bom, fica bonito, só que não é verdadeiro. Só que não é verdade. Então vamos ler a Bíblia. 2 e 4 de Gênesis. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Isso foi antes de Adão. Não havia homem para lavrar a terra. A terra estava ali. A semente estava na terra. E havia um clamor para esta semente se manifestar. Preste atenção. Vou andar bem nas pisadas do irmão Brana aqui. Depois, quando Deus foi fazer o homem, qual o material que ele usou? A terra. A matéria-prima do homem, do corpo, é a terra. Ele tirou Adão do pó.
Mas vocês acham que só tinha semente eleita no pó da terra? Só tinha os eleitos ali na terra, porque lá no primeiro versículo, e criou Deus os céus e a terra era sem forma. A terra não tinha forma. Qualquer pessoa sabe o que é um objeto sem forma. Um objeto sem contorno, não tem um delineamento naquilo. Você olha, não sei o que é isso, não tem forma nenhuma, não parece gente, não parece animal, não parece nada, não tem forma nenhuma. A terra era sem forma. Então, Satanás já tinha pervertido a terra. Já tinha pervertido a terra. Se Deus tirou Adão do pó, nós vamos entrar neste campo aqui, tá? Você tirou Adão do pó, e vem-se a pergunta, da onde veio Caim? Da onde veio Caim, né? Caim morreu. Não sei que idade ele viveu, eu nunca investiguei a idade dele. Mas ele morreu. Por onde ele foi? Foi para o pó. Então ele veio do pó. E você vê que a terra, depois da queda, ela produziu espinhos, abrolhos, toda a erva ruim nasceu na terra. E desde então a terra ficou clamando por redenção. A terra precisa ser redimida. E Deus só redime, fique bem atento ao que estou dizendo, Deus só redime o produto que saiu da mesma espécie. Então, só filho de Deus é redimido, porque Jesus, ele é da espécie de Cristo, da espécie de Deus. Só filho é redimido. O que é redimir? Sabemos, né? Que é voltar ao seu estado de origem. Voltar à sua forma original. Isso é redenção. Percebam que, então, a terra já estava corrompida e Deus tirou Adão da terra. Mas agora vem a outra pergunta. E quando aqueles anjos caíram, e aquela grande massa humana que morreu no dilúvio, eles vieram de onde? Vieram do pó. O que eles eram? Demônios. Então eles estavam no pó. Se não tivesse nenhum demônio no pó, nenhuma semente maligna na terra, Deus tinha a terra perfeita. Nós não tínhamos nenhum problema. A terra era perfeita. Mas a terra está corrompida. E Deus destruiu a terra nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a terra foi justificada. No Calvário, quando Jesus derramou o sangue do Senhor aspergiu na terra, a terra foi santificada. Ainda ela vem num processo de redenção. Num processo de redenção. A última parte dela é fogo. A última parte dela é fogo. A última parte da nossa vida é o fogo de Deus. É o Espírito que queima toda a maldade, queima todo o pecado, queima todo desejo maligno. Tudo que é pecado, quando você recebe o Espírito Santo, acabou. Esse pequeno cosmo aqui, esse pequeno mundo aqui, acaba. Ela é queimado com fogo divino. Mas essa terra não vai ficar nem raiz nem ramo. Ela vai ser completamente queimada. Esse é o processo que a terra recebe o grande batismo de fogo, diz o Branham, tá? Preparada para estabelecer o milênio. Agora,
Paulo disse: toda a natureza geme, está gemendo e clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Quem vai redimir a terra? Quem vai redimir a natureza? É um produto que saiu do mesmo, é um produto idêntico, é um produto semelhante. Então a redenção da terra está nos filhos de Deus. Quando eles se manifestarem, a terra será redimida. Por isso a natureza está clamando. Por isso que há tanta perversão. Por isso que a semente ficou tão escassa, tão pouco. Nos dias de Noé foram 8. Quando o Senhor queimou Sodoma, ele tirou de Sodoma 3. Ló e 2 filhas. Quando o Senhor Jesus veio, de toda a multidão, vocês sabem que ele foi 12. Mais tarde 70, mais tarde os 70 foram embora, ficou 12, e aí restou 11. Então, nós temos que imaginar exatamente isso. A maneira que Deus trabalha e manifesta, que Ele realiza, nós encontramos tudo na mensagem do profeta. Se você lê, você encontra tudo. Ponto por ponto dessas coisas. Portanto, o que nós precisamos é nos ater, dedicar, orar e ter um tempo de meditação, porque ninguém vai dar para você se você não quiser receber. Você tem que ter desejo de receber aquilo. Quando não tem desejo de receber, a mensagem é uma mera mensagem. Mas quando tem um clamor na alma por receber, é quando Deus, então, começa a trabalhar contigo para manifestar aquilo que está dentro de ti. Amém? Pode sentar em nome do Senhor. Pois é, nós temos aqui muitas coisas boas nesta noite, tá? E eu quero destacar aquilo que eu comecei a falar. Então, o irmão Branham, ele chega na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Lá no final da mensagem, ele vai falar disso aqui. Escutem bem isso, nós vamos entrar nisso. A Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer, em vez de dar ouvido a Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Agora, ouçam bem isso. Ouça com atenção. Anjos caídos. Não vou pregar sobre anjo caído. Vou fazer um fundo aqui. Que tipo de anjos? Aí ele fala assim: Lutero, Wesley, católicos, pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como anjos, como os anjos fizeram, e têm caído em organização, como o poder principal de Lúcifer lá em Niceia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse, edificando uma economia cristã que fechará as portas desta igreja e de outras como esta. Lúcifer em seu trabalho. Eu estou tentando lhe trazer a tríplice revelação ou mistério de Deus. Aí ele fala:
O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamento de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele, anjos caídos se meteram nisto. O que eram anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos, organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra, antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo. Anjos caídos entraram e tomaram o controle disto e fizeram denominações disto. Todo o tempo, quando Lutero morreu, quando Lutero saiu de cena, aí os demônios se aproveitaram, estabeleceram ministros, que era anjo caído, e chegou num estado mais deplorável, como chegou os luteranos, como chegou também os osleianos, como também chegaram os pentecostais. Veja que fim trágico. Começou tão santo, começou tão puro, tão verdadeiro, enquanto o anjo da era estava ministrando. Quando o anjo foi sacado, foi tirado, então o que aconteceu? Anjos caídos entrou no meio desta gente, aí veio tantos ensinamentos que não são escriturísticos, que não são verdadeiros, e aquilo fez com que a igreja crescesse rapidamente, mas não com a verdade. Cresceu com a mentira de Satanás. Essa é a razão porque a revelação dos mistérios dos 7 selos tinha de ser desenrolada. Por isso que os 7 selos tinham que ser abertos. Agora, você vê, o que eles omitiram, se Lutero tivesse se ido adiante, isso teria estado aqui. Se o Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecoste tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Agora, há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. Essa é a razão dela estar sozinha. Essa é a razão da mensagem ser rejeitada, porque ninguém pode seguir a ela. Ninguém pode guardá-la. Somente um filho de Deus está apto para guardar e dar seguimento nesta mensagem. Só um filho de Deus. Por isso, esta mensagem, esta palavra, que é toda a Bíblia desvelada, encontramos Cristo desde a primeira página até a última das Escrituras. Todos os eventos tinham propósito na Bíblia. Como Eli, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele teve um longo período do seu ministério. E aceitou condições no seu ministério reprovada. Por exemplo, os seus filhos, que roubava as ofertas do Senhor e prostituía na porta do templo.
E Eli sabia daquilo. E não pôde corrigir. Os seus filhos saiu fora do seu controle. Estão entendendo? Saiu fora do seu controle. Não podia corrigi-los mais. Então, quando o Senhor levantou os filisteus contra Israel, eles tomaram a arca, tomaram a palavra. Estão entendendo? Tomaram a arca, que é a palavra, Ofni e Finéia, os seus 2 filhos, e foram à guerra. Eles morreram. Eli morreu quando recebeu a notícia que a arca tinha sido tomada. Foi tão chocante aquilo, tá? Aquilo foi tão chocante que ele sabia das consequências daquilo. Quando chegou a notícia que seus filhos morreram e a arca tinha sido tomada pelos filisteus, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Por quê? Por que Deus mandou os filisteus? Para tomar a palavra de um sacerdote corrompido, estéril e que não dava conta de corrigir mais a igreja. Não dava conta mais de... Ele, sendo sacerdote, ele ministrava perante o Senhor, que ele tinha ofício para aquilo, mas a sua vida era pervertida. E quando Eli chegou nesta condição, a palavra estava para retornar, porque tinha um Samuel que Deus estava preparando para assumir, para ser sacerdote, para ser juiz e para ser profeta. Então, o que aconteceu? Tiveram um período amargo, até que Samuel foi levantado e colocou as coisas nos seus devidos lugares. Foi levantado por Deus. Assim, foi uma sombra. A era pentecostal foi maravilhosa. Mas eles se corromperam, eles se prostituíram, eles se denominaram. Anjos caídos infestou esta igreja. Eles tomaram o caminho que eles tomaram. Agora o Senhor está enviando uma mensagem, enviando um profeta que vem com 3 ofícios. Samuel era sacerdote, juiz e profeta. E Deus enviou, no final da era da Laodiceia, quando estava caída, acabada, o Senhor enviou um homem que trouxe o ministério de Elias de Malaquias 4. Trouxe o ministério do Filho do Homem, Cristo mesmo. E o ministério do 7º anjo. Ele também veio com 3 ofícios. Primeiro é de corrigir o erro da igreja, Elias. Filho do Homem, manifestação do próprio Cristo no meio do povo, nos seus dias. 7º anjo tinha as prerrogativas para abrir toda a palavra, a revelar todos os mistérios. Por isso o Senhor enviou, como ele disse aqui, os 7 selos tinham que ser abertos, porque ninguém pode seguir esta mensagem se não for filho de Deus. Aí você diz, mas eu conheço pessoas assim. Eu conheço assim, desta maneira, que a mensagem lá não é pura e que ele é um ministro que, às vezes, ele é bastante liberal e tal, aquela coisa. Não, nós estamos falando de gente que é revelada. Nós estamos falando de um povo revelado. Estamos falando de um povo que realmente compõe exatamente esse ramalhete que é a noiva. Ninguém pode seguir esta mensagem se não for filho de Deus, se não for eleito de Deus,
ninguém pode seguir. Em algum lugar eles vão deixar a arca. Em algum lugar eles vão deixar a coisa cair, se desprender. Mas quando ele é filho, ele tem a graça soberana e a fé soberana sobre ele, que ele é capaz de desbravar, de romper toda a escuridão, todo impedimento, todo obstáculo, ele rompe. Olha, ele toma prejuízo, ele faz qualquer negócio, mas ele se agarra a esta mensagem. Ele luta com esta mensagem. A espada do Senhor na mão deste eleito é como aquilo que Deus disse: espada do Senhor, espada de Gideão. Então Gideão tinha uma espada na mão, mas era do Senhor. Davi tinha uma espada na mão, mas era do Senhor. O irmão Branham caiu a espada na mão dele, lá no Quênia, era a espada do Senhor. E aqueles homens que lutavam por Davi, eles lutaram tanto, um só matou 800 homens, ele lutou tanto que a sua mão grudou-se, prendeu-se no cabo da espada. Então você tem que lutar até que você e esta mensagem torne-se a mesma coisa. Até que esta palavra em você torne-se o mesmo. Aí então é um homem, é uma igreja pronta para ser raptada. Quando a palavra em você se torna a mesma coisa. Eu estou falando para mostrar aqui, para vocês verem o dano. Mas o que Deus fez nesta era? Ele disse: essa é a razão porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha que ser desenrolada. O que eles omitiram de Lutero tivesse ido adiante. Se Lutero tivesse ido adiante, o Wesley, os pentecostais tivessem ido adiante, então o que aconteceria? Eles teriam feito. Agora, há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. E agora o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação e nada mais que siga isto. Ou você está nisto, ou você está do outro lado. O fruto está na copa da árvore. A luz está brilhando sobre esse fruto predestinado. E ele está amadurecendo na forma de fruto, na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade e doçura e o mesmo espírito que ele tinha nele. Espero que você possa ver isso. O mesmo espírito que estava em Cristo tem que estar em você, e você será a semelhança dele. A Bíblia, este livro aqui, foi revelado para nós. Agora, esta Bíblia, ela revela Cristo. E agora, fechando esta Bíblia, eu, você, nós, que somos os portadores para revelar a Cristo, revelar a palavra. Então, aí está o profeta dizendo o que acompanhou o movimento de Lutero, de Wesley e os pentecostais, anjos caídos. Mas neste tempo, Deus enviaria uma mensagem que ninguém podia seguir, somente eleito. Daria conta disso, porque ele tinha eleição, porque ele tem eleição para isto. Aqui em São Mateus, onde eu disse que ia ler, é uma escritura muito falada, né?
Mateus capítulo 16, e versículo 16. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. A pergunta era essa. Ele perguntou, escutem isto, ele perguntou para 12 homens só. Seus 12 apóstolos. Ele dirigiu esta pergunta. Ele não dirigiu para todo Israel. Ele não dirigiu para 1 milhão de pessoas, para 500 pessoas, 500 mil de pessoas. Ele fez uma pergunta para 12 homens. Só. O que ele perguntou? O que vocês ouvem falar a meu respeito? Qual é a opinião das pessoas ao meu respeito? E eles passaram. O que eles falam, que é João Batista, um dos profetas, Elias, assim por diante. Agora ele pergunta para os 12. Mas e vocês? Parece uma coisa muito simples. E vocês? Eu não sei se eles pararam um pouco para responder ou não. Eu só sei que Pedro saiu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, se faz a pergunta hoje, a quantas pessoas? Vocês estão me acompanhando? Acompanhe a minha linha de raciocínio. Se faz a mesma pergunta hoje, não faz? Mas a quantas pessoas a pergunta é feita? Nos dias do Senhor, entre as milhões de pessoas que tinha no país e ao redor, ele perguntou para 12. Para quantos hoje ele está fazendo a pergunta? Quem diz os homens que eu sou? Pergunte, saia por aí, comece a perguntar para as pessoas: quem é Jesus? Leve uma prancheta e vá anotando o que as pessoas pensam que ele é. Você pode fazer isso durante um mês inteiro. Depois você traz essa lista para mim e eu duvido que você vai encontrar alguém que fala quem é Jesus. Você está vendo a dimensão dessa mensagem? Está abrindo seu coração para isso? A grandeza desta mensagem? A grandeza de você ter recebido isto? 12 milhões de habitantes em São Paulo. Mas a pergunta foi feita a mim, foi feita a você, aí na sua cidade, não sei quantos milhões de habitantes tem na sua cidade, você que está me ouvindo, mas para quem foi feita a pergunta? Como foi feito naquele dia aqui em São Mateus 16. Quem diz as pessoas ser eu? Pedro teve a bem-aventurança no grupo de dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor disse: Você é um bem-aventurado. Porque não foi a carne e o sangue, quer dizer, não foi seu pai e a sua mãe, não foi a escola que você cursou de teologia, não foi a sua igreja que ensinou isso, não foi fariseu nem saduceu, não foi o seu sacerdote, não foi o seu príncipe. Quem mostrou para você agora foi meu Pai que está no céu. Você pôde ler entre linhas. Você pôde ler entre linhas e descobrir quem eu sou.
Você pode ter pensado em Moisés, em Elias, o tisbita. Você pode ter pensado em Jó, Noé, Daniel, esses grandes vultos do Antigo Testamento, esses grandes personagens, esses grandes profetas. Você pode ter pensado em Samuel. O senhor deve ser Samuel, o grande profeta. O senhor deve ser Elias, o grande Elias, o profeta que parou o céu. Que o Senhor fala com a lepra e a lepra te obedece. O Senhor fala com o paralítico e a paralisia deixa ele. O Senhor fala com o morto e a vida volta. No morto ele ressuscita. Então deve ser Elias. Porque o Elias da Bíblia ressuscitou o filho da sunamita, ou seja, era Eliseu, mas no espírito de Elias. Mas ele foi exatamente na coisa. Ele foi no ponto principal. Ele atingiu exatamente aquilo. Ele atingiu a palavra. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o profeta dos profetas. Antes que existisse um profeta na terra, o Senhor já existia. Antes existisse um átomo, o Senhor já estava lá. Toda a eternidade está em ti. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, é Deus atrás desta pele. E se perguntar hoje quem é Cristo, eles vão vão dar muitas respostas. Mas se falar, olha, Cristo hoje está num povo. A resposta é exata. Onde? Quem é Cristo hoje? Cristo, ele redimiu, ele elegeu, ele predestinou um povo para, neste tempo, fazer exatamente o que ele fez, manifestar o que ele manifestou. Então a noiva, desta hora, está redimindo a terra caída desde os dias que a terra foi formada e Satanás a corrompeu. Tá? Então ela tem o poder de quê? De redenção. Quem tem poder de redenção? O Senhor Jesus. Ele nos redimiu. Porque somos da natureza dele. Somos o material dele. Agora, quem está fazendo a obra da redenção é ela. Porque ele está nela para realizar esta obra. E ela só faz isto porque os mistérios foram abertos para mostrar a ela quem ela é, quem você é. Se Deus não revelava para você quem é você, você vai bater a cabeça a vida inteira. Mas quando desce no seu coração, quando entra na sua alma, que você é um filho, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, que você carrega esta palavra como ele carregou, você é a imagem e semelhança dele, e que todas as prerrogativas que Cristo teve, você tem hoje aqui para realizar as obras dele. Então, quem é Cristo hoje? Cristo hoje, quem quiser conhecê-lo, quem quiser vê-lo, tem que encontrar num povo eleito. Eu duvido que alguém responda isto e acredito que poucos da mensagem responderia. Eu tenho mensagem para isso aqui. Você, quando fala de um assunto, você tem que estar seguro do que você está falando. Isso aqui não é pouca coisa. Isso aqui não é para, digamos assim, para levantar um avivamento. E isto aqui não é para fazer o homem bonitinho, famoso, elegante, fofinho, como diz um jornalista aí. Não. Isto aqui é para fazer uma igreja que ama a palavra se dobrar, orar e regozijar na sua alma, porque você foi dado a bem-aventurança, o privilégio. Deus te amou antes da fundação do mundo.
Amou com amor eletivo. O que é amor eletivo? Não importa, eu te amei. Não importa, Jesus me amou. Jesus não está perguntando se você é feio, bonito, rico ou pobre, mulher ou homem. Ele te amou. Você acha que eu não sabia quem eu seria? Quem você seria? Ele sabia quem você seria. Ele diz, ali vai estar alguém que vai ser a minha casa, que vai ser o meu tabernáculo, vai ser o trono de julgamento na terra. É aquele moço, aquela moça, aquele pastor, aquele diácono, ele vai servir o tempo dele ali, ele vai ser um trono de julgamento, ali, amém. Você não precisa gritar em cima dos montes, dizer que o mundo está sendo julgado. A sua vida, na sua vizinhança, onde você está, é um julgamento para os ímpios. Percebe a resposta? Então, quem é esse? Ainda se pergunta. Ninguém responderia. Ninguém responderia. Pergunte para um eleito. Quem é Cristo? Ele vira e aponta para a nuvem. Ali está o meu Senhor. Como ele visitou Abraão, ele veio me visitar. Aí você aponta para a palavra, põe seu dedinho, sabe? Lá em São João diz assim, olha, ele disse, em verdade vos digo que o mundo vos aborrece. Antes ele me aborreceu. Tende bom ânimo, disse o Senhor, eu venci o mundo. E naquele dia sabereis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, ponto. E eu em vós. Essa é a Escritura. E eu em vós. Um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Porque estarei convosco e em vós. Convosco e em vós. Então, quando se pergunta das Sagradas Escrituras e se pergunta como o homem pode ver Cristo hoje, ver Cristo, você vai ver Cristo em seu corpo místico. Negros e brancos, altos e baixos, pobres e ricos. Ele está em seu corpo. Por isso que a pergunta hoje é essa. Quem é esse? Quem é esse pastor? Quem é esse irmão? Quem é essa irmã? Quem que é esse? Perguntou para Pedro, Pedro disse, tu és o Cristo. E se perguntasse hoje para Pedro, ele apontaria aonde ele está. E quem é ele? Eu vou ler um pouco disso para mostrar isso com mais detalhe para vocês, que está na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado, tá? Bem, eu quero ler isso e me acompanhe só um instantinho, por favor, tá? Que é o 218 e 221. Não são expressões de alguma igreja que nós deveríamos expressar algo. É uma vida que você mesmo não vive. Volto para dizer novamente. Não são expressões de alguma igreja que nós deveríamos expressar. Expressar algo. É uma vida que você mesmo não vive. Porém, ele entra em você. Tá? Ele entra em você e vive por si mesmo.
e você se torna um prisioneiro de nenhum ser intelectual, humano, absolutamente. Você é guiado pelo Espírito. E como você sabe? Você diz, eu poderia pensar que estou perdendo a razão. Talvez um homem que perde a razão faça isso. Porém, se você tem a mente de Cristo, amém? Se você tem a mente de Cristo, se expressa através, tem a mente de Cristo, Cristo se expressa através de você, mostra que isso é Ele, e você não tem perdido a razão. Algumas pessoas, sob ilusões de coisas, se tornam insanas. Bem, isso nós sabemos que isso é errado. Isso é o diabo tentando personificar a coisa verdadeira. Antes que ela chegue aqui, então, você está vendo, eles são sempre uns falsos, estão vendo, mas nenhum homem verdadeiro é para perder seus próprios pensamentos, sua própria opinião. Não vem cegamente dessa maneira. Não, senhor. Você vem com seus sentidos corretos e Cristo toma o controle de você e expressa a si mesmo. E agora, para o mundo, você é uma pessoa insana. Pessoa insana, aquela que não sabe o que faz ou fica demente e cria dentro dela uma personalidade. Talvez a pessoa queira ser Napoleão. Não tem muitas pessoas aí querendo ser nazista? Querendo ser Adolfo Hitler? O outro quer ser Che Guevara. Che Guevara, conhece Che Guevara? Sabe quem é o Che Guevara, né? Então, está personificando aquela pessoa, ele perdeu a mente. Mas quando você recebe a mente do Senhor, de Cristo, Ele vive através de você e a sua mente é perfeita. Não tem nada mais perfeito. É a perfeição da perfeição, a mente de Cristo. É isso que você tem recebido para crer nesta mensagem. Isso faz com que Satanás pare diante de uma pessoa eleita, de um cristão, e não dá um passo à frente. É a mesma cena, se repete a cena de Mateus capítulo 4, concupiscência da carne, concupiscência da vida e a soberba dos olhos. Foram os 3 ataques de Satanás, mandando o Senhor multiplicar pão para matar a sua fome, falando para ele, atira-te do pináculo do templo, e os seus anjos vai te sustentar em sua mão. Levou no alto monte e diz, olha as riquezas do mundo, olha que eu tenho, eu te dou isto. Ele ofereceu para a pessoa errada. Ele achou que aquilo, o Senhor ia morder aquilo, morder aquela isca. Mas quando suou da boca do Nazareno, está escrito, Satanás teve uma decepção. Encontrei uma pessoa hoje que não pude convencê-la, eu não pude persuadi-la a crer nas coisas falsas, nas coisas mentirosas que está devagando no mundo por aí. Ia falar devaneio. Sabe o que é devaneio? Um devaneio. Tem pastor que às vezes pensa que devaneio é uma grande mensagem que ele prega. Um devaneio. Está falando coisas. E você não consegue conjugar aquilo. Agora, aquele Cristo de Mateus 4, ele passou
a viver na sua igreja, ele passou a viver no eleito. Quando chegam as pressões, e na hora mais terrível, na hora mais apertada da sua vida, no momento que você não tem mais sequer como a viúva, não tem mais só uma porção de farinha e uma porção de azeite, e você sabe que aquela última coisa que você tem, naquele grande aperto, Satanás chega e te oferece uma coisa que vai tirar você do sufoco, vai tirar você daquela condição, tirar você daquela situação, e aquilo se torna uma tentação. Olha, se eu fizer isso, vou acabar com as minhas dívidas. Se eu fizer isso, vou casar com uma mulher rica. Se eu fizer isso, eu vou casar mais cedo. Se eu fizer isso, eu vou ficar rico, vou ter um emprego melhor, vou sair dessa condição, vou sair desta pobreza, vou sair desta miséria. Mas se você está numa condição de aperto, saiba que o Senhor nunca te prova além daquilo que você é capaz de suportar. E na hora da fome, de 40 dias no deserto, ele veio com aquela conversa amarela, com aquele papo furado, pensando que era mais uma Eva da vida. Ele chega para você hoje, meu amado, tá? Ele chega para você e oferece muita coisa aí, pensando que você é um batista, que é um assembleano, pensando que você é um da cristã do Brasil, um presbiteriano. Ou ele chega para você e começa a oferecer as coisas, e você rejeita. E quando você rejeita, ele quebra a cara. Eu peguei o homem errado, eu peguei a moça errada, eu peguei a mulher errada hoje. Tudo que eu ofereci não deu certo. Amém? Naquela casa tem alguém morando, aquele que venceu ele lá em Mateus 4. Amém? Isso é quando os mistérios entram dentro de ti. E tem uma escritura aqui que não posso deixar de ler para vocês, que é São Mateus 11 e 25, muito conhecida também, mas ela é muito especial para esta hora que estamos vivendo. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O Senhor deu graça por ser um mistério. Ele agradeceu ao Pai por ser um mistério. Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ocultar, esconder, é um mistério. Jesus escondeu dos judeus. Jesus escondeu de Herodes. O Senhor escondeu de Pôncio Pilatos. Toda aquela multidão estava oculto. Ele escondeu. Mas este homem de Mateus 16 já tinha lá atrás. Esse homem de Mateus 16 e mais 2 companheiros já tinha subido no monte. Já tinha visto ele transfigurado num corpo glorioso. Ali tinha uma igreja que não podia ser mais enganada. Ali tinha uma igreja que não tinha como enganá-la. Eles sabiam quem ele era. Eles tinham provado dele. Sabia que ele era o Verbo. Sabia que ele era o segundo Adão. Sabia que ele era o Messias de Malaquias, ou seja, de Isaías, capítulo 7, verso 14, eles sabiam que aquela profecia estava cumprida de Miqueias 2,5. Eles sabiam disto, estavam conscientes disso. Tudo que fizesse para aqueles homens não ia funcionar. Porque Pedro disse: para onde nós iremos? Voltar para o mesmo lugar? Voltar para a mesma denominação? Voltar na estaca zero? Para onde nós vamos, Senhor? Temos convivido esses 3 anos e meio contigo, e tudo que tu fez provou
que só tu tens palavra de vida eterna. Porque quando o Senhor fala, vento, água, doença, lhe obedece. Eu nunca vi um homem falar e o morto levantar. Nunca vi um homem falar e o vento parar, as ondas encapeladas tornar-se uma grande bonança. Eu nunca vi um homem falar e fazer a lepra desaparecer diante dos meus olhos. Tu tens palavra de vida eterna. Eu não tenho outra opção. Eu creio. E Satanás lutou com Pedro naquela noite. E lutou com Pedro. E Pedro foi até mesmo uma hora que ele disse que não conhecia o Senhor. Mas logo que o galo cantou, ele recordou da profecia que ele disse: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E quando aquilo rebumbou na alma de Pedro, ele arrependeu-se amargamente daquilo. Para você ver com quem Satanás foi mexer. Com quem Satanás... E o Senhor tinha divertido ele. Olha, Satanás tem te pedido para você se andar como trigo, mas eu intercedi por ti. Então, agora, o galo vai cantar. O galo vai cantar. E quando o galo cantou, foi como uma trombeta que soou, foi como um véu que rasgou. Pedro recordou, ele intercedeu por mim, mas ele contou que eu ia passar por isso, que eu ia fraquejar nessas horas, porque a pressão e a tentação seria demais. Mas a palavra estava aberta para Pedro para o dia da sua primeira vinda. Os mistérios estavam abertos para Pedro. Por quê? Porque ele viu Deus em carne. Ele viu Deus atrás da pele do Nazareno. Ele viu Deus crucificado, pingando sangue na cruz. Ele viu Deus sendo condenado, julgado pelos homens. Mas ninguém podia fazer aquele homem voltar atrás. Ele já tinha visto Deus em carne. A partir do momento que você vê Deus em carne revelado, nunca mais você volta atrás. E você sabe que aquele galo fez Pedro recordar. E ele descansou, mas ele intercedeu por mim. Ele intercedeu por mim. O homem que estava sendo preparado para abrir a igreja no dia de Pentecostes. Mais um pouquinho aqui, 2:28, da mesma mensagem. Porém, quando o grande corpo resgatado, através de todas as eras, subir, isso aqui é algo precioso. Todo o corpo resgatado de todas as eras subir, é então que vai haver um grande trono ali, de Apocalipse 7. Grande número que ninguém podia contar. Através de todas as eras tem subido. E aqueles que têm andado na luz da Bíblia, até onde ela lhes foi revelada. Agora nós sabemos que Wesley tinha mais luz do que Lutero. Nós sabemos que os Pentecostes brilhou ainda mais do que Wesley. Certamente brilhou. Porque isto simplesmente se desencadeia gradativamente, como se desencadeou ali através dos profetas e assim por diante. Até que foi perfeitamente dado a conhecer a divindade corporizada em Cristo. Ele está dizendo, aquele grande corpo levantado. Aí quando ele fala aqui, Apocalipse 7, ele está falando da igreja que levantou. A noiva através das eras se levanta.
Agora você fala, como que Lutero vai estar lá com o seu povo? Eu só conhecia justificação. Como que o Wesley vai estar lá? Ele só conheceu até santificação. E os pentecostais, só com os dons. Deus, escute isto, igreja que me ouve, Deus vai exigir de cada era até onde Ele trouxe luz para ela. Até onde a luz chegou. Ele não vai exigir os 7 selos, 7 trombetas. Malaquias 4 para Lutero, para Wesley, e nem para os pentecostais, que teve uma parte que era eleita. Mas aqui nesta hora, ele exigirá, nesta hora final, todo o mistério da noiva. Porque Cristo é o mistério de Deus, que foi revelado a nós. Então ele vai exigir o que de Lutero? Aquilo, a luz que ele recebeu, de Wesley, a luz que ele recebeu. Mas da noiva eleita deste tempo, ele vai dizer, olha, lá no Quênio Sabino, o profeta chegou uma pedra no alto, e o juízo caiu, e desceu 3 vezes aquele redemoinho, subiu, recolheu no céu. Quem era ele que estava no redemoinho? Quando aquela espada cai, vem na mão do profeta enquanto ele orava, lá naquela rocha. Quem era aquela espada? Quando lá na montanha, ele disse para a tempestade voltar para o seu lugar. Quem fez aquilo? Quem estava naquela montanha? Era ele. Quando aquela nuvem apareceu e 7 anjos vieram até o profeta, dando comissão para ele abrir esses mistérios, os 7 selos. Quem estava naquela nuvem? Era ele. Quem estava no pilar de fogo lá em Houston? Era ele. Quem vinha nas reuniões do irmão Branham e a luz pendia sobre o doente ou a pessoa necessitada? Era ele. Então, ele manifestou todo o tempo para esta geração. Esta geração está inexcusável. Ele caminhou 33 anos aqui. Jesus manifestou seu ministério 3 anos e meio. Mas para esta era final, ele manifestou em 33 anos e meio, que foi o ministério do irmão Branham. Agora, atente-se para isto. O que ele vai exigir deste tempo aqui? Ela é a pedra de coroa. Ela é a ponta da pirâmide. Ela é a pedra angular. Ela não é outra coisa. Ela é a pedra angular. Ela é a palavra. Então, esta era que está aqui, esses poucos eleitos que está levando essa mensagem a cabo e a sério, vai trazer aquela multidão que ele falou aqui, ó. Aquela multidão subirá. Porque Hebreus 11:40, eles não podem chegar à perfeição sem nós. Lutero não teve isto, mas ele era o corpo. Que parte do corpo ele era? Ele era os membros inferiores. O Wesley também não teve isso. Ele chegou até no tórax. Os pentecostais chegaram até na boca, línguas. Agora a noiva estava na mente de Deus, visão perfeita. Então, esse corpo foi levantado ao longo do tempo. Por isso que todo o corpo é levantado. E quando você levanta, a primeira parte que levanta
é o tronco. É a sua cabeça que levanta. Então, quando a cabeça levanta, todo o corpo fica em pé. Ele levantou a noiva neste tempo para levantar todo o corpo que está no pó da terra. Amém? Acho que eu tenho mais um parágrafo aqui. Tá. 2, vou voltar um pouco atrás. 2, 2, 4. Tem mais. Sim, 2, 2, 4. Ou isso mesmo. Ver se eu consigo chegar aqui. Exatamente aqui. No 2, 2, 4. Porque a Bíblia está escrita em mistérios. Foi aquilo que eu li. Jesus agradeceu ao Pai, por isso, veja, que ela estivesse escrita em mistérios. A vinda do Senhor está em mistério. A vinda do Senhor está em mistério. Agora ele diz assim, preste bem atenção, nós não sabemos quando ele vem, como ele vem, porém nós sabemos que ele vem. Está vendo? E também estavam todos os mistérios de Deus esperando por esses últimos dias. Depois que ele já tiver completado, então ele revela e mostra o que ele tem feito. Ó, que coisa! Nunca entregou seu mistério totalmente. Quer dizer, veja bem como o profeta traz isso. Ele diz, olha, quando ele vem, como ele vem e quando ele vem. Aí, em seguida, no mesmo parágrafo, ele diz, só que neste tempo ele mostraria quem é ele e como ele vem. Tá? Então, nesse tempo, não há nenhum segredo encoberto. Nenhum segredo, porque sabemos que quando ele vem e como ele veio. Ele veio manifestando o ministério do Filho do Homem, agora recolhe o mensageiro e traz exatamente o mesmo ministério para a sua esposa na terra. Então sabemos que ele vem e que ele veio. E como ele vem? Através da sua noiva. Ele não manifestará nem mais um sinal na terra. O sinal de Deus na terra agora é a sua noiva. Amém? Agora, vamos tomar aqui duas coisinhas. Tá? Eu creio que isso aqui, eu posso parar aqui por causa do tempo, mas deixa eu mostrar para vocês aqui como que Paulo conheceu. Como que Paulo conheceu a Cristo? Nós sabemos, lá em Gálatas, ele disse, Paulo não andou com ele, Paulo não comeu com ele. Depois de muito tempo, Deus chamou Paulo. Aí ele fala que ele conheceu Jesus por revelação. Você sabe o que acontece aqui? Vamos lá rapidamente. Então, não tinha ninguém pregou com tanta sabedoria, ninguém pregou com tanto entendimento, revelou tanto a Cristo como Paulo fez, como Paulo revelou. Ele vem aqui em Gálatas e diz assim, ele tinha tanta convicção que Cristo esteve com ele por 3 anos na Arábia, no deserto. Tanta convicção do pilar de fogo que ele disse assim, e dos ensinamentos. Daquilo. E o profeta diz, eu ensinei tudo que Paulo ensinou. Então, tudo que Paulo ensinou, nós também recebemos aqui através do irmão Brana. Amém? Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa era a convicção dele.
Se descer um anjo colorido, bonito, e pregar alguma coisa que não feche com o que eu tenho ensinado, seja anátema. No versículo 11, Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ponto. Como que Paulo conheceu o Senhor? Não foi apertando a mão dele, nem caminhando com ele, nem olhando para cima e ele descendo. Paulo conheceu por revelação, conheceu pela palavra. Como que nós conhecemos o Cristo hoje? É pela palavra. Amém? Se aparecesse aquela nuvem lá, como apareceu lá no Monte Pôr do Sol, mas não tivéssemos a palavra que temos, nós nunca iríamos entender o significado daquela nuvem. E se nós tivéssemos aqui todos esses mistérios abertos, aquela nuvem foi só um complemento para dizer, olha, o que está escrito, o que o meu mensageiro está pregando, é o que está acontecendo aqui em cima. Então você toma a mensagem do irmão Branham, conecta com aquela nuvem e você tira um resultado único. Jesus tem me revelado que estava naquela nuvem e está aqui nos 7 selos. A palavra está aberta. É isso que Paulo disse aqui. Se eu fosse ler isso, ia ler no 239. Mas agora eu não posso deixar isso para trás, não. Isso aqui para mim é muito importante. Jesus, olha, deixa eu mostrar isso para vocês bem rapidamente. Eu estou dentro do horário ainda, estou? Não sei nem que hora. Comecei a pregar 7h30. Então, 6h30. Estou com 1h30 já? 1h10. Aí eu me espantei, falei, pá, então deixa eu correr aqui. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, rapidamente, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Cristo revelado de todas as eras é a mensagem. Parágrafo 134 a 141, mas dizer uma coisa. Jesus foi representado no primeiro Adão. Foi representado no primeiro Adão. Por quê? O corpo de Adão, como eu falei no princípio, na mensagem, era do pó. Tá? Era do pó. E Adão voltou para o pó. Porque todos nós nascemos e morremos. Adão não teve um nascimento como o meu. Concorda? Adão não veio do ventre de uma virgem. Adão não tinha cordão umbilical ligado com ninguém. Porque ele foi o primeiro homem. O primeiro homem que Deus pôs na terra, vindo do pó da terra. Tá? Mas Adão voltou para o pó. Do pó que ele veio, ele voltou. E o Espírito voltou para Deus, assim diz as Escrituras. Agora Jesus veio no mesmo corpo de Adão. Agora, nascido de mulher. Nascido de mulher. Sem pecado. Aí está a grande revelação. Nascido de mulher, sem pecado, ligada a uma mulher. Certamente ele teve um cordão umbilical ligado com Maria, sim, porque ele em tudo representou o ser humano. Tá? E o corpo dele, exatamente, era o corpo do pó. Mas só que esse corpo não se corrompeu, esse corpo não voltou para o pó. Ele foi glorificado, ele foi ressuscitado, porque nenhuma corrupção podia entrar naquele corpo, porque era o corpo palavra, mas ele veio de uma mulher. Então o homem vem da onde? Da mulher. É por isso que agora este homem, Jesus Cristo, sai de uma mulher. Na revelação da palavra, esta mulher, disse para o Senhor, cumpra-se em mim sua palavra. Tudo que o mensageiro pregou, eu creio. Tudo que o profeta pregou, eu recebi.
eu vi os trovões, eu vi os relâmpagos, eu ouvi sua voz, eu criei nesta revelação, eu fui batizado em seu nome, eu não tenho dúvida disso, amém. Então, quando você crê, recebe a palavra na alma, você está repetindo, cumpra-se em mim, ó Senhor, a sua palavra. Aí naquele momento, esse sistema, esta alma, esse homem interior, nasce de novo. A velha natureza vai embora. O velho homem acaba exatamente ali. E começa um novo homem, uma nova vida. Agora essa vida é Cristo. Então esta mulher está gerando quem? Cristo. Pela revelação que ela tem. Por isso que os que estarão no rapto não vão ter o dissabor de apodrecer na sepultura. Como Jesus não apodreceu na sepultura. Ele foi para a sepultura, mas não apodreceu na sepultura. Falando em sepultura, qualquer igreja é uma sepultura. Qualquer denominação é uma sepultura. Qualquer ensinamento fora das Escrituras é uma sepultura. E nós estávamos encravados na sepultura. Nós estávamos lá, amarrados lá, mas ele veio para ressuscitar o corpo dele. Ele veio para te ressuscitar. Você estava preso em alguma religião, você estava ali no lugar de morte, porque sepultura é lugar de morto, denominação é lugar de morto, não é? É lugar de morto. Ele veio e abriu a porta e chamou você para fora, e você saiu do sepulcro. Ninguém te entende, ninguém te compreende. Você fala uma língua que o mundo não entende, você fala uma língua que as pessoas não entendem, porque você não fala língua terrena, você fala língua celestial. Amém. Como que o seu filho vai entender sua língua? Como que o seu vizinho vai entender sua língua? Comece a falar de 7 trovões para ele. Comece a falar dos mistérios da Bíblia. Ele fala, o que é isso? Isso é coisa de marciano? Isso é coisa de... é do outro mundo? Do outro planeta? Alienígena? É alguma coisa assim? Nunca vai te entender. Porque você passou de um estado para o outro, passou de uma situação para outra. Você foi redimido. A sua natureza foi completamente mudada. Você saiu da sepultura, você saiu da morte, saiu de um sistema que te aprisionava. E você está liberto, está livre. Nada pode fazer você voltar para lá. Como você poderia pôr Jesus de volta da sepultura? Jamais! Como você pode pôr um santo ressuscitado de volta na sepultura? Como que você pode voltar para o velho sistema? Como que essa lagosta velha volta para a velha lagoa? Não! O Filho de Deus não volta para o velho mundo, não volta para a velha religião. Você não pode colocar alguém que já está ressuscitado no caminho da morte, porque o lugar da morte repousar é no inferno, o lugar da morte repousar é na sepultura, é na tumba. Mas você está acima da sepultura, você está além disso, você está ressuscitado, porque o Senhor pagou o preço seu com o sangue dele e te redimiu para você romper a sepultura, romper os grilhões da incredulidade. E isso tem acontecido. Agora me permita isso aqui, por um instante. É exatamente isso. Simplesmente, uma pirâmide crescendo. A primeira reforma Lutero, Wesley, Pentecostais, agora sendo afiada dentro. Pois quando a pedra angular voltar para a pirâmide, terá que encaixar igual ao restante dela.
Você não poderá nem mesmo passar uma navalha entre ela. É tão perfeita. Assim será o ministério dos últimos dias. Ele estará muito fechado. Por que o profeta usa a expressão fechado? Talvez você possa fechar a porta da igreja. Vamos fechar esse grupinho aqui, só nós somos salvos. Só nós temos a revelação. Não. Será tão fechado. A palavra está num nível tão elevado. Os mistérios estão revelados. Que nada pode entrar. Não pode entrar nenhum arrazoamento. Não pode entrar nenhuma conjectura. Não pode entrar nenhuma incredulidade. Não pode entrar nenhum tio desviando a palavra, nenhuma vírgula. E está tão fechado que é só a palavra. Não entra mais nada ali, a não ser a palavra. Então, por isso que está tão fechado que não entra nenhum rumor do mundo. Não entra nenhum vento frio de Satanás. Não entra nenhum arrazoamento. Não entra nenhuma divergência. O ministério está muito fechado. Quer dizer, não passa nada mais. Só tem a palavra. Qualquer coisa fora da palavra é denunciado. Como sua mão sendo positiva, a sombra da sua mão sendo negativa. Como elas se tornam após um tempo, elas se tornam uma. Elas se tornam assim. E esta é a forma que a igreja está se tornando. A noiva se torna para Cristo e ele se torna um. Eles se tornam um, igual a qualquer homem e esposa. Ela está descendo diretamente para os últimos dias. E nós estamos tentando viver em um clarão de algum dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se nós voltássemos a viver a era de Lutero, nós olhamos aqui atrás nela, e naquela era nós vemos exatamente naquela era de Sardes, e Lutero foi o mensageiro exatamente da era de Sardes. Nós encontramos na era de Wesley, Filadélfia, nós encontramos aquela grande era de reavivamento que prosseguiu, amor fraternal. Nós encontramos o Wesley exatamente no lugar onde a Bíblia diz que ele estava. Nós encontramos isto hoje exatamente onde ele disse que estava. É a hora e o tempo que estamos vivendo. Ouçam, aqueles gregos falharam em vê-lo. Por quê? Senhores, nós gostaríamos de ver Jesus. Eles falharam em vê-lo porque ele estava vestido em seu templo humano. O mundo não nos vê. O mundo não sabe de nada. Jesus, o Senhor, está revestido novamente do seu templo humano. Você é o templo dele. Amém? É por isso que os gregos não viram. Ele estava vestido em um templo humano. Agora você chega por aí e diz, Cristo está em mim. Acabou, é louco. Interno moço aí, ele tem uma debilidade mental, está insano. É isso que acontece. Qualquer igreja falar isso para você, qualquer pessoa sem a revelação falaria isto para você, te responderia exatamente isto. É isso que ele está dizendo. Os gregos queriam vê-lo. E Jesus mostrou quem ele era. Falou do grão de trigo. Se não cair na terra, ele fica só. Aí ficou pior, né? Aí que não viram nada, aí embaralhou tudo. Mas como ele disse, a minha mão tem uma sombra projetada, que é uma luz atrás. Mas quando eu vou descendo a minha mão, ela é a sombra, se torna a mesma coisa. Foi uma sombra em Lutero, clarinha, uma sombra mais escura em Wesley, uma sombra mais escura em os pentecostais, agora a sombra
e a mão se tornou o mesmo. Você e Cristo se tornam o mesmo. Eu creio que estou sendo bem objetivo no que estou falando, creio eu. Às vezes eu entendo, mas quem me escuta talvez não entenda tanto assim. Tá? Ele estava no seu templo humano. Carne humana foi que o cegou. Eles não podiam entender. Você, sendo um homem, faz a si mesmo Deus, ou igual a Deus. Ele disse, bem, se vocês podiam chamá-los pela lei, as Escrituras, vós sois deuses. Então, ele é a plenitude da palavra, a palavra para aquele dia, o Filho de Deus Redentor. Quando Deus, Ele mesmo, Ele veio sobre a terra e habitou num homem para morar, para tomar a morte sobre si mesmo, para redimir toda a árvore fora do jardim do Éden. Não a mulher, o homem, o segundo Adão, que morreu, foi para o chão para trazer aquelas substâncias, amém? Para trazer aquelas substâncias, aquelas folhas que caíram no passado, para gerá-las na ressurreição. Quanto poderia ser dito sobre isto? Tomaria horas, amém? Então ele morreu, pôs ele na sepultura. Quando pôs na sepultura, ele chamou toda a semente para fora. Lembra-se de Gênesis 2? Tá? Tinha todo tipo de semente na terra. Todo tipo. E veio uma geração terrível dos dias de Noé. Veio nos dias de Abraão, de Sodoma. A nossa geração, assim, empinhado de demônios, que vieram do pó. Mas o Senhor não veio chamar demônios para fora. Não veio ressuscitar demônios. Ele veio ressuscitar o seu corpo que estava no pó, que são os seus eleitos. E agora ele vem, e esse eleito se reveste dele. Então ele está de volta no seu templo, ele está de volta em sua casa, e o mundo não pode conhecer. As pessoas não podem entender. Os gregos, homens sábios, inteligentes daquela época, daquela era, não puderam ver, não entenderam a língua dele e não entendem hoje. Mas uma coisa eu digo, ele voltou aqui para fechar o tempo e rasgar a eternidade para nós, abrir o véu da eternidade. Como que ele fez? Vindo atrás do véu, escondendo aqui, num templo humano. Se Deus mora aí, então vem-se a pergunta: queríamos ver a Jesus? Repete-se a mesma pergunta: quem é esse? Quem é esse? E a resposta é essa: é o Messias, em forma de homens e de mulheres. Deus abençoe em nome do Senhor. Nós vamos orar. Tem pedido de oração? Não, não, né? Não. Nossa audiência: Palmira, Giuliani, Leonardo, Rafael, Magna, Elizabeth, Ana Inês, Joselma, Ivonei, Sônia, família, Gentil, Sônia Marcondes, Leonais, Cimei, Tereza, Josefa e Melissa, Dionísia e Josiane, Cleve, Luan, Rosânia, João Júnior, Cícero e família, Joélia, Antônio, Cícera, Silvio e Marta, Antônio Marinho, Sueli Marcondes e Francis. Também prossegue Miguel Hamilton, Irani Costa Dulce, Adeilde, Cícero e Meire, Jesus e Creus, Antônio, Carlos e Zilda, Dalva Simões e Erley, Maria das Graças, Arche Família, Santa Catarina, Pedro Ave. Oh, irmão Pedro, que prazer. Deus te abençoe, meu amado. Em nome do Senhor, muito obrigado por sua audiência. Caminhamos juntos, caminhamos juntos. Os dias são difíceis, que está apontando para o dia eterno. Não pare. Não olhemos para as dificuldades.
Isso prenuncia a nossa saída, o nosso rapto. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta noite. Obrigado por esta hora, por este dia, por este tempo. Abençoe todos quantos nesta noite nos acompanharam. E abençoe o nosso trabalho amanhã aqui às 9 horas também, Senhor. E todos que tiveram, Senhor, e doaram esse tempo para ouvir o Senhor, que eles sejam grandemente abençoados. E agora, Senhor, despede os que estão trabalhando aqui na técnica para fazer esse culto chegar na sua casa, no seu lar. Que todos que trabalharam aqui, os câmeras, técnico de som, de imagem, músico, diáconos, eles tenham a bênção e a recompensa do Senhor. Amanhã nós nos veremos nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela vossa audiência. Meu abraço. Até lá. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. Um monte puro do sol, ressoar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para nós. Agora ela é ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao Senhor. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, ressoar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para nós. E agora é ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao Senhor. Essa é a sua hora, prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. O noivo eleito, essa é a sua hora, prepare as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou
e o seu nome chamou, o nome chamou. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o meu nome chamou.